E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos retomar os nossos conteúdos que vimos nesse bimestre para estudar e ficar assim mais craque para fazer a avaliação bimestral. Estamos trabalhando nesse bimestre, a Idade Média na Europa. A gente viu conceitos bem importantes dentro desse período que foi a questão do feudalismo, essa política econômica que começou a vigorar dentro da Europa após a queda do Império Romano e a entrada então de diversos povos que começaram a ocupar as regiões da Europa e começaram a formar assim os feudos. Os feudos são propriedades de terras, armazéns, pontes que pudessem ter um tipo de obtenção de lucro, ganhar alguma coisa com isso, ou ganhar algum trabalho com isso, algum serviço, algum empréstimo de serviço, Então a gente viu esse fenômeno que foi então essas pequenas propriedades que começaram a surgir, principalmente porque a terra era a fonte de riqueza que existia nesse período. Essa relação vai se dar basicamente entre as classes sociais que vão existir nessa época, que nós chamamos de ordens ou estamentos. Quem que faz parte dessas ordens, professor, ou estamentos, Nós vamos ter três grupos bem distintos, O primeiro grupo, o clero, a igreja, que vai ter aí um poder basicamente de controle social de toda a sociedade do feudalismo, tanto de nobres quanto dos servos camponeses, quanto também um domínio político e econômico também, porque a igreja ela vai ser aí uma grande senhora feudal, muito poderosa, muito rica dentro desse período, E o dia a dia das pessoas eram baseadas nesse cristianismo católico que existia nesse período na Europa, Outro grupo, que é a segunda ordem, nós vamos ter os nobres, que vai desde os cavaleiros até os reis, O rei sendo aí, dentro dessa ordem, a pessoa com maior influência, maior poder, e os nobres com seus poderes pequenos, vamos dizer assim, poderes ramificados, cuidando de suas terras, dos seus domínios, dividindo esses domínios e dando esses domínios, pequenas propriedades desses domínios para os servos, que então trabalhavam para ele e também pagavam impostos, pagavam diversas taxas para esses senhores feudais, o senhor do feudo, o dono desses grandes domínios, que dividia então essas terras grandes em pequenos lotes de terra para dar aos seus servos, que trabalhavam para ele e também pagavam então para viver em cima desses feudos. E o terceiro grupo, que eram os camponeses, Os camponeses, esses que eram os servos então que viviam servindo a nobreza. Existia meio que uma mútua cooperação entre esses grupos, o senhor feudal, e os servos, aonde o servo pagava então as taxas, vivia sobre essas terras, e o senhor feudal tinha, como dever, com os seus servos, garantir a justiça, garantir a paz, garantir a segurança do feudo, Então, a nobreza, que desde muito cedo já treinava, já fazia aí seus exércitos para a proteção de suas terras e também para a proteção do seu senhor. Como assim seu senhor, professor? Então, existia também uma relação, um contrato que existia dentro do feudalismo entre nobres, entre o rei e outros nobres, ou entre um nobre muito poderoso com outro nobre menos poderoso em questão de propriedades, em questão de terras. Então, essa relação que existia fez surgir aí basicamente, o contrato de enfeudação, onde existia um suzerano, que era aquele que concedia as terras, e aquele que recebia as terras, o vassalo. Lembrando que esse contrato de enfeudação era um contrato somente entre os nobres. Depois também vimos, dentro de todo esse período, a questão da evolução
tecnológica e agrícola, né? Já que essa sociedade feudal era uma sociedade agrícola, a gente vai ver aí uma mudança na questão de implementação de novas tecnologias, principalmente o uso de ferramentas feitas de metal e também, né, o rodízio de terras, né, que ajudou a melhorar muito a produção, fazendo produzir então em larga escala muitos produtos, né, e que sustentava tanto o feudo, onde vivia, né, então os servos, que eles conseguiam pagar aí também a sua parte, né, do contrato, vamos dizer, com o senhor feudal, e também, né, conseguiam se alimentar, viver com aquilo e ainda sobrava, né, tinha um excedente agrícola, né, que começou a ser comercializado nas cidades. As cidades começaram a se movimentar novamente e a surgir o comércio. O comércio foi um fator muito importante dentro dessa questão, porque trouxe muitas coisas boas, né, como também trouxe coisas ruins, como a gente viu a questão da peste negra, né? Isso fez surgir uma nova classe social dentro dessa nova sociedade, né? A partir do século X, nós vamos ter aí a formação de uma nova classe social que vai começar a surgir aos poucos, né? E que vai ter uma influência muito grande no futuro, né? Na transição com a idade moderna. Dentro dessa nova sociedade, então, que começou a surgir aí com um comércio mais ativo, com uma produção agrícola maior, temos também as cruzadas que foram muito importantes, né? Foram empreitadas militares, né, ao Oriente e que favoreceram aí muito a igreja em questão de obtenção de novas terras, né, e o estabelecimento de um comércio com o Oriente. Apesar do conflito existente com os árabes, né, isso gerou um grande crescimento no comércio também. Depois vimos então as questões que fizeram com que o feudalismo acabasse na Europa, né, que aos poucos foi decaindo, né, esse sistema feudal. Primeiro, por causa da fome, né, a fome que começou a assolar por diversas situações das crises climáticas que começaram a acontecer nesse período e também, junto com isso, né, a peste negra que começou a se alastrar pela Europa. Né? A gente viu toda a questão da peste negra, né, com relação à transmissão, como que ocorreu, tudo isso, né, e que foi um fator aí que dizimou boa parte da população europeia. E depois vimos também as guerras que aconteceram. Uma delas, né, nós vimos aí que foi a Guerra dos 100 Anos, né, mas aconteceram outras também. Mas essa foi, né, uma das mais longas que tivemos, né, durou 116 anos, apesar de ser chamada de a Guerra dos 100 Anos. Né, essa guerra, ela trouxe diversas consequências, né, com relação aí à questão de domínio de outros países, né, que se aproveitavam, né, do momento de fraqueza que um reino estava passando para poder, então, fazer o domínio, já que, né, havia uma diminuição, uma redução populacional, né? E é claro, isso também não foi muito bom para os camponeses, né? Porque essa guerra tinha que ser paga, e quem pagava essas guerras eram, né, os tributos, né, os impostos pagos pelos camponeses. Os camponeses, então, estavam sendo extorquidos, estavam sendo explorados, e isso gerou uma revolta grande, já que também estavam passando por um momento grande de crise e fome, né, e também de doença. Então isso fez com que, né, basicamente, toda a população camponesa se revoltasse em diversos reinos, né, saqueando, pilhando, atacando os nobres e também os seus senhores feudais. Né? E isso foi, então, alguns fatores que possibilitaram aí o fim, né, desse sistema político-econômico chamado feudalismo. Então, pessoal, né, esses são alguns temas que nós trabalhamos dentro desse período, é um resumo, né? Vocês devem se aprofundar mais dentro desse conteúdo, buscando aí na apostila de vocês desde o capítulo 1 até o capítulo 3, que foi o que nós trabalhamos nesse bimestre. Deixo o meu abraço com vocês, eu espero que vocês vão bem nessa avaliação. E não se esqueçam, na descrição desse vídeo está o formulário para que vocês possam responder a revisão. Beleza, pessoal? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais. Tchau!